Mateus 4,19. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Amém? Jesus deu uma ordem para aqueles homens: sigam-me. E ele disse para eles: se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante, aqueles homens deixaram as suas redes e o seguiram. Então, eu queria trazer nessa palavra sobre qual a resposta que nós estamos dando para Jesus. O Senhor Jesus, Ele continua nos convidando a segui-lo, assim como Ele fez com aqueles 12 homens. E aqui Ele foi e encontrou o Pedro e o André lá pescando, e Ele chegou neles e falou, convidou eles: sigam-me. Foi uma ordem, convite e ordem, né? Mas eles poderiam rejeitar, eles poderiam dizer não. Essa poderia ser uma resposta deles, mas eles decidiram dizer sim, porque eles creram em Jesus. Então eles seguiram a Jesus. Como? Eles deixaram as redes e o seguiram. Eles abriram mão da sua vida para servir a Jesus. E, consequentemente, por causa dessa resposta, Jesus fez uma promessa para eles: se vocês responderem sim, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Diga amém. Então, a pergunta para mim e para você nesta manhã é: qual tem sido a nossa resposta ao convite de Jesus? Siga-me. Eu quero falar de duas ordens aqui, das principais ordens de Jesus para todo aquele que se diz um cristão. E foi a primeira ordem, é a primeira ordem que Jesus deu para os discípulos no início da caminhada, e a última ordem que Jesus deu para os discípulos no final da caminhada ali, com Jesus presente fisicamente com eles. É sobre essas duas ordens principais que podem resumir talvez aqui a nossa caminhada com Jesus e o nosso discipulado com Ele. São essas duas ordens. Coloca aqui no Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. A primeira ordem de Jesus. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. A primeira ordem de Jesus, irmãos, quando Ele convida alguém para seguir, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer ao aceitar o convite de Jesus em segui-lo, em outra versão diz: se alguém quiser ser meu discípulo. Acho que está desse jeito em Mateus, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então, para seguir Jesus, depende da nossa resposta, sim ou não. Se Ele tem o nosso sim, então a primeira ordem que nós precisamos receber de Jesus e obedecer é negar a nós mesmos. Amém? Isso significa o quê? Qual é a resposta que nós temos que dar? Morrer para nós mesmos. Só se nega quem morre para si. Não tem como você negar e seguir Jesus sem você morrer para você mesmo.
Como é isso, pastor, morrer para mim mesmo? É você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. É você abrir mão, muitas vezes, dos seus sonhos para fazer a vontade dele. É você abrir mão das suas horas de descanso e de lazer para você fazer a vontade dele. Então não tem como seguir Jesus sem obedecer essa primeira ordem. É a primeira ordem para iniciarmos a caminhada com ele. É negar a si mesmo. Então, quem obedece essa ordem, a resposta do homem, da mulher que obedece essa ordem é: ela morre para si mesmo. É a morte do eu, é a morte da minha vontade, é a morte dos meus desejos, porque agora eu vou fazer a vontade dele. A primeira coisa que os discípulos fizeram para seguir Jesus foi negar a vida deles. Eles deixaram as redes. Os outros lá deixaram o barco e o pai, deixaram família. É estar disposto a abrir mão daquilo que é importante para nós, muitas vezes, daquilo que tem valor para nós, para fazer a vontade de Jesus. Diga amém. Essa é a primeira. E a última ordem de Jesus para os seus discípulos: se negar foi a primeira, e a última, fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20, que nós lemos. Vou só recitar para você. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, essa foi a última ordem de Jesus para os seus discípulos. Foi eles fazerem novos discípulos. Foi eles gerarem novos discípulos e repassarem tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus para essas novas pessoas. Então, em um versículo, nós podemos resumir aqui a resposta que o Senhor espera de nós. João 12, versículo 24. Então a primeira resposta, a primeira ordem é negar a si mesmo. A resposta do homem, morrer para si mesmo. Amém? A última ordem, a segunda ordem de Jesus aqui, que nós escolhemos, que é a última ordem que ele deu aos discípulos, foi fazer discípulos. E a resposta do homem para isso é o quê? Se multiplicar, fazer novos discípulos. Amém? Então vamos ver um texto que resume isso de maneira bem clara. João, capítulo 12, versículo 24. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Olha o que Jesus disse, irmãos. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, a sua morte produzirá muitos novos grãos. Então não tem como eu obedecer, não tem como eu ser um discípulo de Jesus e eu fazer novos discípulos sem obedecer a primeira ordem. Qual é a primeira ordem? Negar a si mesmo, morrer para mim mesmo. Não tem como eu multiplicar se eu não morrer. Para o grão de trigo multiplicar, ele precisa fazer o quê, irmãos? Morrer. Primeiro ele morre, depois ele multiplica. Para a gente ser discípulo de Jesus, a gente precisa primeiro morrer para si mesmo, negar sua própria vontade, e então depois nós vamos multiplicar.
Também, se nós nos negarmos nossa vontade, mas não gerarmos, nós não estamos negando. Essa que é a verdade. Porque quem se nega, consequentemente, vai gerar. Quem morre para si mesmo, quer dizer que ele vai obedecer à voz do seu mestre. E, consequentemente, ele vai gerar frutos. Diga glória a Deus. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, morrer. Se nós não morrermos, nós não multiplicaremos. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente faça discípulos de todas as nações, que a gente ensine. Mas para isso, a parte mais dura nisso é morrer. Multiplicar é muito bom, não é verdade, irmãos? Gerar filhos é muito bom, não é, irmãos? Quem gosta de fazer filho aí? Os homens aí tem um bocado, né? Romeu, então, nem se fala. Porque, irmãos, gerar é prazeroso, mas cuidar dá trabalho, não é? Não é, pastora Kelly? Pastora Kelly está assim, né? Na luta aí do primeiro filho, se adaptando às necessidades do filho. Por quê, irmãos? Porque vida de pai e mãe é uma vida de renúncia. A gente esquece da nossa própria vida para gerar a vida do filho, para cuidar do filho. Pai deixa de comer para o filho comer, não é verdade? Pai deixa de comprar roupa para ele comprar para o filho. Pai e mãe, né, deixa de dormir durante a noite, né, pastor Wes? Para cuidar do filho, para fazer o filho se calar porque o filho está chorando. Isso é o que, irmãos? É morte. Só gera filhos, só se multiplica quem morre para si mesmo. Por que muita gente hoje não quer ter filho? Porque não quer morrer para si. Porque, não, eu vou interromper a minha profissão, vou interromper os meus sonhos, os meus objetivos, e não querem filhos. Porque filho é morte de si mesmo. Acabou a sua vida, agora a sua vida é dedicada ao seu filho. Não é verdade? Não estou falando nenhuma mentira aqui. Né, Cleuma? Né, Henrique? Aí as pessoas não querem. E o diabo está roubando isso da igreja, do povo de Deus. Deus nos criou, irmãos, para multiplicar. Essa ordem está na Bíblia, em Gênesis, lá para Adão, está na Bíblia para Noé, quando aconteceu o dilúvio, cresçam, se multipliquem. Jesus deu essa ordem aqui, depois que ele instituiu a igreja: vão e frutifiquem, façam discípulos. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando vocês produzirem frutos. Foi isso que Jesus disse. E o diabo está roubando a fertilidade da igreja. Como que ele está roubando? Fazendo a gente estar interessado mais em nós mesmos. Nós estamos preocupados com a nossa vida. Não estamos morrendo para nós. Então, os nossos interesses falam mais alto do que os interesses do próximo, do que os interesses de Jesus. E aí, nós a cada dia queremos morrer menos para nós mesmos. Não estamos nos renunciando. E aí, muita gente não quer ter filhos carnais, não quer ter filhos espirituais porque dá trabalho, não quer cuidar de outra pessoa porque tem que gastar seu tempo, porque tem que deixar talvez de ganhar mais dinheiro, ou talvez tem que deixar o seu momento de descanso para gerar vida em outra pessoa. E é trabalhoso. Filho dá trabalho para você ali no início gerar, para você ensinar, para você educar, até ele conseguir viver, né, sem ter tanta dependência de você. Dá muito trabalho nos primeiros anos.
e nós estamos fugindo disso. Mas eu quero dizer para você que é isso que Deus espera de nós. É filhos. Filhos carnais, Ele espera de todo casamento. Malaquias 3,15, se eu não me engano. É isso que Ele espera de um casamento, é filhos. É isso que Ele espera do relacionamento da noiva com o noivo, filhos espirituais. Não adianta você estar se relacionando com Deus e você não estar gerando filhos para Deus. Você não está cumprindo o seu propósito. Pastor, eu tenho que ser pastor para cumprir esse propósito? Não, meu irmão. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Seguir Jesus e você transferir a vida dele para outra pessoa. Você pode ser um discipulador, alguém que vai cuidar de outra pessoa, alguém que vai amar outra pessoa e que vai levar Jesus e vai implantar Cristo nessa pessoa. Diga amém. Então, precisamos morrer para nós mesmos, para que a gente consiga se multiplicar. Qual é o maior exemplo, irmãos, que nós temos? Jesus não está pedindo nada para nós do que Ele não fez primeiro. Qual foi a resposta de Jesus ao Pai? João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 31. Jesus também obedeceu essa primeira ordem de negar a si mesmo, né? Mesmo sendo Deus, ontem o pastor Jacques falou sobre isso, ele não tem ninguém que se submeteu, que se humilhou mais do que Jesus, porque Ele era Deus e Ele se fez homem. Ele negou o fato, né? Ele negou a si mesmo, Ele deixou a sua glória e veio até nós. João 4,31 fala de como Ele se negou enquanto Ele esteve aqui na terra também. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Amém? Qual era o alimento de Jesus? Principal: fazer a vontade do Pai. E para isso ele estava negando a vontade dele. Irmãos, Jesus tinha mandado os discípulos ir comprar comida. É porque ele estava com fome, não é? Se ele mandou os discípulos comprar comida, ele estava com fome. Só que naquele momento que ele estava ali do lado do poço de Jacó, chegou a mulher samaritana. Aí, irmãos, ele esqueceu da sua fome, porque ele viu ali uma mulher sedenta, uma alma que precisava de esperança, que buscava prazer para preencher o vazio no seu coração, que já estava no seu quinto marido e não tinha encontrado a razão da sua existência. E naquele dia Jesus esqueceu da sua fome física, porque ele aprendeu a negar a si mesmo. E ele foi cuidar daquela mulher e oferecer para ela uma água viva que mudaria a vida dela para sempre. E os discípulos chegaram: mestre, come, o senhor está com fome. E ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nem que seja para isso necessário deixar de comer e me alimentar fisicamente. Então, fazer a vontade do Pai era a prioridade na vida de Jesus, a ponto dele negar todas as suas necessidades, até a necessidade de comer.
Quantas e quantas vezes Jesus estava cansado, e depois dele pregar, ele ia se retirar para um lugar deserto, para ele orar, ter um tempo com o Pai, e as multidões descobriam onde ele estava, e iam até ele, doentes, e ele olhava. A Bíblia diz que ele se enchia de compaixão, mesmo cansado, sem dormir, ele se enchia de compaixão e ia curar os enfermos. Irmão, Jesus foi o maior exemplo de se negar. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, a vontade dele, humana dele, era parar ali. Mas ele disse que seja feita a tua vontade. Ele se negou à morte, ao ponto de morrer, e morte de cruz, a morte mais humilhante que existia naquele tempo, onde só os ladrões eram mortos daquele jeito. E Jesus foi para lá, porque ele se negou por amor a mim e a você. E como é, irmãos, que vamos dizer que somos discípulos dele, se não somos capazes de fazer a mesma coisa que ele fez? Nós precisamos negar a nós mesmos, parar de desculpas e amar as pessoas e amar as almas. Sabe, essa semana a gente tirou férias, né? Mas a gente, mesmo nas férias, que acolá tinha que resolver alguma coisa. Eu podia simplesmente desligar o meu celular, mas eu sei que existem coisas a serem feitas. E por mais que eu precise, nós precisamos de um tempo de descanso para resetar a mente. Acaba que muitas vezes nós temos até que melhorar nisso, se policiar, para realmente ter um descanso, para voltar. Porque essa necessidade muitas vezes fala mais alto no nosso coração. Jesus se negou, e Jesus também se multiplicou. Para ele se multiplicar, primeiro ele teve que morrer. Se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, ele continuará só. Se ele morrer, ele vai produzir muitos novos grãos. E a morte de Jesus, que parecia uma derrota talvez para muitas pessoas, na verdade Jesus ali estava vencendo, porque através da sua morte é que ele gerou vida em nós. Isaías 53 diz que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados, por causa daquilo que ele sofreu, é que hoje nós temos cura. Então, a morte de Jesus gerou vida em nós. Isso deve parar em nós? Não, irmãos, isso deve continuar. A nossa morte precisa gerar vida em outras pessoas. Jesus também se multiplicou. João 20, 21. Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Jesus então se multiplicou. Durante o tempo que ele esteve, ele morreu para ele mesmo. Ele dedicou a vida dele para cuidar daqueles homens. Ele renunciou seu sono, renunciou sua fome, renunciou muitas coisas para cuidar daqueles homens.
para que quando ele partisse, ele pudesse estar multiplicado naqueles homens. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Assim como eu morri, vocês também devem morrer para se multiplicar. E Jesus se multiplicou. Essa vida é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Nesse vídeo que nós assistimos, aquele rapaz não ganha nada olhando pela ótica humana, mas ele ganha aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele está estabelecendo um tesouro eterno. Isso é, irmão, gerar tesouro na eternidade. É quando nós abrimos mão da nossa vida para gerar a vida de Deus na vida de outra pessoa. E talvez para isso a gente deixe de conquistar muitas coisas aqui na terra. Talvez eu poderia usar a minha vida, o meu tempo, a capacidade, os talentos que Deus me deu para gerar riqueza para mim mesmo, para me trabalhar, cuidar da minha vida. Mas Ele me chamou para morrer, e eu resolvi morrer para gerar vida em vocês. E vocês devem fazer o mesmo, gerar vida em outras pessoas. Diga glória a Deus. Pedro também respondeu ao Senhor diante dessas ordens. A primeira ordem a gente já viu que ele obedeceu, né? Ele seguiu a Jesus, ele negou a sua própria vida, ele abandonou o seu barco e seguiu a Jesus. E ele teve uma segunda resposta também. Jesus, em João capítulo 21, versículo 15, Jesus disse, João 21, 15, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Como é que provamos que amamos a Jesus, irmãos? Cuidando das ovelhas dele, alimentando os cordeiros dele. Cordeiro é aquele recém-nascido que precisa de alimento. A ovelha já é aquela que já gerou, mas ela precisa de cuidados. Ela precisa continuar sendo cuidada. Os carrapichos precisam ser tirados, né? As pragas que muitas vezes vêm, carrapatos, precisam ser tirados. E ela precisa continuar recebendo alimento. E quem vai fazer isso? Só aquele que ama Jesus. Só aquele que ama Jesus é capaz de abrir mão da sua própria vida. Só aquele que ama Jesus é capaz de abrir mão da sua própria vida para investir na vida do outro. Então, qual é a forma de nós demonstrarmos o amor que nós temos por Jesus? É abrindo mão de nós mesmos para nos multiplicarmos, para gerarmos vida em outras pessoas. Diga glória a Deus. Em João, deixa eu me lembrar aqui, João 15, João 15, versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Então o Senhor espera de nós essa resposta.
Ele está ainda nos dando essas duas ordens. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Morra para você e viva para mim. Quem quiser ganhar sua vida nesse mundo, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus continua nos chamando para morrer para nós mesmos. E também continua dando a ordem, depois que a gente morrer, para a gente se multiplicar, para a gente gerar vida em outras pessoas. Vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja vida na vida de outras pessoas. Jesus nos ensinou com o seu exemplo. Ele diz lá em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Ele sacrificou a vida dele por nós, pelas nossas vidas. E olha o que ele diz em João 15, versículo 13. Ele diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Amém? Você quer provar que ama a Jesus? Quer provar que ama alguém? Dê a sua vida por essa pessoa. Você quer provar que ama a sua esposa? Foi a ordem de Jesus, maridos. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só podemos demonstrar amor para outra pessoa quando abrimos mão da nossa própria vida. Só podemos gerar vida, multiplicar outras pessoas quando morrermos para nós. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, muitos grãos serão gerados. Diga glória a Deus. Se coloque de pé nessa manhã. O apóstolo Paulo, senta aí, que eu esqueci que tem um vídeo ali. Eu mandei para vocês? Mandou, né? Eu esqueci, perdão, irmãos. O apóstolo Paulo entendeu isso. E Paulo, irmãos, ele vivia para ele mesmo. Ele vivia perseguindo a igreja. Ele vivia, por seus próprios interesses, por seu status. Ele vivia da sua maneira. Mas um dia Jesus teve um encontro com ele. E naquele encontro ele teve que morrer para ele mesmo. E ele entendeu tanto isso, irmãos, tanto que precisava morrer para ele mesmo. E ao ponto de Paulo, ele se negar tanto, a negação dele foi tanta, ele se negou tanto, que a morte dele foi tão grande que produziu frutos também grandiosos. É por isso que Paulo, foi o responsável pela maior parte do Novo Testamento, e foi responsável pela abertura de muitas igrejas, e foi responsável do Evangelho chegar até nós, até os gentios, até as outras nações, porque ele entendeu que ele precisava morrer. E a morte dele gerou muitos e muitos frutos. E ele chegou a dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 6: eu era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável
de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém. Vamos assistir esse vídeo. Aleluia, Jesus. Você sabe que vai morrer aqui em Roma. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho lembranças de quando Célia era criança. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Não adianta ficar andando por aqui como se os deuses já a tivessem levado. Não acha que os irrita agindo como se eles não pudessem curá-la? Eu tenho feito sacrifícios fielmente todo dia. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Pior a cada dia. Faço sacrifícios a Bonadeia, mas ela não me atende. É o que acontece ao se confiar em Deus. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo que fazem conosco. Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Você fala como se nunca tivesse ouvido as palavras de Cristo. Você nunca caminhou com Cristo. Como pode saber que ele diria essas palavras diante de um mal como Nero? Silêncio! O que disse a eles? Que o amor é o único caminho. Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Com todos os deuses como testemunha, eu digo que a morte dela cairá na sua cabeça. Basta! Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amor é o único caminho. E depois de tudo que viu, você ainda não acredita? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Existe um outro jeito. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Não existe. Seu Cristo não resolve nada. Sentimentalismo acéfalo para os mais fracos e pobres, para tornar a vida penosa deles suportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for, por favor. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Rápido, me dê sua faca. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho.
Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Somos romanos. Sempre fomos homens livres. Todo homem é escravo de alguma coisa. Rápido! Viemos soltar vocês! Quem o enviou? Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Chegou o momento de destronar o poder maldito e devolvê-lo ao povo. Você fica dizendo verdade. Verdade. Mas é só a verdade segundo você. Se fosse a única verdade, todos acreditariam nela. Nem tanto. Você vai morrer aqui. E sua causa vai morrer com você. Cristo já triunfou sobre cada inimigo pela cruz. Você diz ter vindo em nome dele. Mas está claro que você não o conhece. Ah. E você não tem a menor dúvida. Homens não morrem por algo de que duvidam. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? E se sentirá completamente amado. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Escute aqui, só existe um momento. Não sou eu, é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso.